Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote. Chego agora ao vivo neste sábado, dia 23 de novembro de 2024, com um programa muito especial para você. Além de todas as notícias amargas dessa semana, né, gente? Tivemos o suposto golpe de Estado, o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e mais 36 pessoas, aumento nas despesas com benefícios previdenciários que pode interferir no arcabouço fiscal. Também tivemos o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ontem, um novo ataque aconteceu em Israel. Olha que semana, gente, mas eu quero saber se você se atentou às notícias e dados divulgados nos últimos dias sobre as mulheres. Em economia, nós tivemos o Dia do Empreendedorismo Feminino, a diferença salarial persistente entre os gêneros. Na saúde, pesquisa revelou a dificuldade das mulheres se exercitarem devido à falta de tempo, gente. O que não faltam são exemplos de matriarcas. E esse será o nosso assunto de hoje. Eu te convido a acompanhar a análise de especialistas para a gente aprender juntos. Agora são 13 horas e 21 minutos. Você não pode perder o programa de hoje. Fique com a gente, seja bem-vindo. E olha, segundo uma pesquisa da FIA Business School, em 2023, 38% dos cargos de liderança no Brasil eram ocupados por mulheres. Apesar desse avanço, segundo o Sebrae, as mulheres representam apenas 34% dos empreendimentos no país. Segundo o relatório produzido pelo Instituto Global McKinsey, a plena igualdade salarial entre homens e mulheres poderia aumentar o PIB global em até 28 trilhões de dólares. A taxa de paridade de gênero na força de trabalho ainda é de 68,8%, de acordo com o relatório global de lacuna de gênero de 2023. No ritmo atual de evolução no mundo todo, serão necessários 131 anos para alcançar total paridade. Diante desses dados, para fomentar inclusão e desenvolvimento econômico, o empreendedorismo feminino foi tema de debate nesta semana na reunião do G20, no Rio de Janeiro. Segundo pesquisa da FIA Business School, em 2023, 38% dos cargos de liderança no Brasil eram ocupados por mulheres. Apesar desse avanço, dados do Sebrae apontam que as mulheres representam apenas 34% dos empreendimentos no país. Além disso, na área de inovação, a participação delas é ainda menor. Apenas 4,7% das startups são fundadas exclusivamente por mulheres, segundo o levantamento do distrito. Pois é, né? Para a gente entender melhor todo esse cenário, eu chamo para essa conversa Bárbara Xavier, que é professora de negócios da Uninasal, Caruaru, e coautora do livro Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a todos que nos assistem. Gostaria primeiro de agradecer o convite, né, para falar de um tema tão importante e como a gente vê que precisa ainda muito estar em evidência e ser fortalecido, né? Com certeza, né, professora? Olha, a primeira pergunta que eu quero te fazer é quais são as adversidades para nós mulheres empreendermos no Brasil, professora? Tabata, são muitas, né? Mas uma das principais que eu gostaria de enfatizar é principalmente o preconceito estrutural, né? Esse preconceito que traz para a mulher, além de toda a responsabilidade que ela tem, será que ela tem essa competência para assumir cargos de liderança, de inovações? Então, a gente tem visto aí que isso é um dos principais motivos que acontecem, além de justamente toda a responsabilidade que a mulher traz consigo de cuidar da casa, de cuidar do serviço fora de casa. Então, é algo que a gente precisa ainda desmistificar muito sobre a questão de separar essas atividades. O acesso ao crédito, professora, para homens é igual o que é concedido para as mulheres? Infelizmente não, Tabata. Estudos mostram
né, que até involuntariamente, né, as pesquisas mostram que as instituições financeiras, por muitas vezes, mesmo que as mulheres empreendedoras mostrem que seus negócios são sólidos, elas conseguem menos taxas, né, de atratividade para poder adquirir empréstimos e financiamentos do que os homens e acabam até pagando mais juros sobre algo que ela venha a adquirir ali com capital de terceiros. Então, infelizmente, é algo que ainda está instalado na sociedade e que a gente sim sofre, né, para poder conseguir alavancar o negócio ali diante do fato de ser mulher. Pois é, diante de todos esses desafios, na sua análise, professora, como que a gente pode mudar esse cenário, criar mais oportunidades para que as mulheres consigam empreender? Primeiramente, a gente tem que falar de políticas públicas, né, que possam trazer cada vez mais capacitação para as mulheres. E digo até que as mulheres têm cada vez procurado ainda mais se capacitar. Então, hoje temos sim mulheres muito fortes no mercado que já estão capacitadas para qualquer tipo de trabalho, mas trazendo essa política pública a gente pode fortalecer. E também enfatizar que a gente precisa acabar um pouco com essa questão do preconceito estrutural, como eu citei no início, e também o fortalecimento entre nós, então o fortalecimento mútuo, para que possamos ter mentoras, mulheres de mulheres, para que possamos ser empreendedoras que apoiam umas às outras e com isso fortalecer toda uma classe que pode aí ser favorecida com melhores condições para poder adquirir, né, tanto a questão de crédito como ganhar espaço no mercado. Professora, olha, eu quero compartilhar um dado que, segundo o Sebrae, pequenos negócios geram 30% do PIB no Brasil. Qual a importância do empreendedorismo no combate à desigualdade, também de diminuir a questão da fome aqui no Brasil, né, a pobreza? Mas também eu queria emendar e pedir para você algumas dicas, orientações para as mulheres que estão nos acompanhando, né, e que gostariam de não só alavancar o negócio, o próprio negócio, mas também abrir o próprio negócio. Como bem a reportagem até mostrou, né, Tabata, embora tenha esse aumento aí da questão do empreendedorismo, se a gente for colocar em números, as mulheres que empreendem ainda são menos de 50% desse dado que foi apresentado até pelo Sebrae. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, hoje a gente está vendo que a questão de um dos pontos de você empreender é principalmente o desemprego. E aí a gente traz que hoje, quem está se capacitando não é só pelo fato de querer empreender porque está desempregado, e sim porque tem algo novo, algo de diferente a apresentar para o mercado, que eu acredito que seja a primeira dica, né, que a gente possa, inclusive, trazer aqui à tona. Se você tem algo que está dentro de você e que você precisa para ajudar o próximo, para trazer para o mercado, consiga trazer isso em forma de empreendimento, então você consegue ali trabalhar algumas situações. O próprio Sebrae é super parceiro do empreendedorismo, né? Além de você ter aí vários órgãos que podem também ajudar essa situação. Então, para poder empreender, né, a gente fala muito que para não ter aí, em menos de 5 anos, uma decadência do empreendimento, você precisa estruturar. Então, não adianta eu ter uma ideia, mas também não conseguir estruturar essa ideia. Então, o que é que eu preciso? Entender de gestão ou procurar alguém que entenda, entender da parte financeira ou procurar alguém que entenda, porque muitas vezes a gente fala muito do espírito empreendedor, mas esquece que por trás de toda a empresa, ela tem toda uma gestão, toda uma sistemática para poder funcionar. E isso começa no pequeno. É muito mais fácil quando você inicia do que quando já está em andamento. Mas nada justifica que você não possa fazer enquanto já está estruturado. Então, busquem também, não só para o que você está exercendo, a atividade que você está exercendo, mas no contexto como um todo, como funciona realmente um negócio de fato. Com certeza, vai fazer toda a diferença para o sucesso do negócio. Professora, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações, a sua análise. Foi um prazer te receber aqui, foi um prazer e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero ter contribuído e contem conosco. Com certeza. Muito obrigada. Até uma próxima. A gente acabou de conversar com a Bárbara Xavier, que é professora de negócios da Uninasal Caruaru.
E olha, gente, eu quero ir para a câmera 2 agora porque nós temos uma participação especial hoje aqui nos nossos estúdios para a gente falar melhor sobre todo esse contexto que nós estamos abordando aqui sobre as mulheres no empreendedorismo, no mercado de trabalho, como conciliar com tantos outros papéis que nós exercemos. Psicóloga Priscila Ribeiro, que é a segunda vez aqui. É uma honra, Priscila, muito obrigada. Boa tarde, Tabata. É uma honra também estar aqui mais uma vez participando dessa programação e trazendo informações importantes às mulheres. Pois é, Priscila, olha só, é sabido, né, que as responsabilidades das mulheres são muito maiores, né, nos tempos atuais e elas só aumentam. Segundo o IBGE, consta no censo de 2022, gente, que pela primeira vez há mais mulheres no comando da casa do que como esposa do responsável. Conciliar negócios, Priscila, vida pessoal, né, trabalho, cuidar dos filhos. Gente, são tantas coisas. É um desafio muito grande para as mulheres hoje, né? Sim, desafio enorme. E entra justamente nessa questão que você acabou de abordar. As responsabilidades que fazem com que essa mulher tenha que conciliar trabalho e profissão. E como você bem disse, Tabata, as mulheres hoje, elas precisam arcar com um duplo papel, pai e mãe. E isso gera uma expectativa ainda maior, não só no campo profissional, mas também no pessoal. O que faz com que muitas mulheres queiram empreender, tenham habilidades, mas por conta de medo, elas às vezes recuam. Mas elas têm habilidades. As que entram, né, para o empreendedorismo, elas conseguem, através dos desafios e fazendo com que esses desafios não só tenham aí como que eu posso dizer? Ela consegue ser resiliente. Uhum. Ela consegue passar pelos obstáculos não só profissionais, também pessoais. Então, essas mulheres, elas têm a possibilidade de, no campo profissional, também aprender no pessoal quando elas são empreendedoras. Por quê? Porque como a professora Bárbara falou, existe ainda uma diferença de gênero no mercado de trabalho. Sim. As mulheres ainda sofrem preconceitos, o que faz com que as mulheres se sentem totalmente impotentes. Impotentes quando elas se dão conta de que elas estão diante de uma possibilidade de um cargo profissional semelhante ao homem e elas ganham muito menos. Desmotivadas, Desmotivadas. O que faz também, como a professora mencionou, que muitas mulheres venham a empreender. Uhum. É uma possibilidade gigante, muito desafiadora, mas para a mulher também muito complexa, porque ela encontra desafios muito maiores do que o homem. E como nós falamos anteriormente, quando nós falávamos sobre a questão de problemas oncológicos quando a mulher enfrenta, não só quando nós falamos de problemas que são gerados com enfermidade, mas em todos os setores, a mulher precisa de uma rede de apoio. E esse é um dos fatores que impedem muitas mulheres de empreender. Porque, sendo pai e mãe, muitas vezes ela não tem quem fique com o filho, ela não tem quem auxilie nas disciplinas domésticas e faz com que ela recue, né? Deixando ela totalmente desmotivada. E aí tem uma outra questão também, né, que é a saúde mental, né? As mulheres, elas sofrem mais com transtornos, ansiedade, depressão, por conta de todos esses papéis que a gente exerce, ainda mais empreendedoras, né, que tem já tem a sobrecarga da vida pessoal, se é mãe, né, se é esposa, mas também a profissional, porque aí tem metas para bater, tem que fazer o negócio, né, ter um bom rendimento, tem toda uma equipe para gerir, então é muito puxado, né, para a saúde mental das mulheres. É muito puxado, Tabata. E um dado muito importante é que quando a mulher se depara com esses desafios no mercado de trabalho, ela tem dificuldade em conciliar quando ela não tem essa rede de apoio. Quando ela não tem essa rede de apoio, ela
se vê diante de um desafio que ela precisa enfrentar, é necessário enfrentar, porque nós temos uma herança social que foi deixada, que é a questão dessa diferença de gênero. A mulher anteriormente, ela era vista como aquela que ficava em casa, fazendo os trabalhos domésticos, cuidando dos filhos. Com essa inversão de papéis, com o homem fora de casa e muitas das vezes não sendo mais o provedor, essa mulher tendo que ocupar esses dois papéis, a mulher ela se encontra totalmente, muitas das vezes, refém da sociedade, sem saber o que fazer. E como a professora Bárbara ela mencionou, muitas mulheres não têm informação. Não têm informação, não têm para onde recorrer para buscar recursos, não só emocionais, mas também financeiros. E um dado importante, como ela mencionou, os recursos financeiros, eles são dados muito mais a homens do que às mulheres, quando nós falamos de empreendedorismo. E sabe um outro agravante, Priscila? Olha só, as barreiras enfrentadas por mulheres empreendedoras no Brasil, elas são agravadas por desigualdades de gênero, como mesmo a Priscila tem dito, raça e classe. Você tem ideia qual gênero e raça formam a maior parte da população no país? 28,5% do total, que são cerca de 60 milhões de pessoas, são mulheres negras. Elas são também o maior percentual da população brasileira ativa, 28,4%. E 81% das empresas brasileiras têm no máximo, gente, 10% de mulheres negras em cargos de liderança. Além disso, são as mulheres negras que chefiam a maioria das famílias. Mesmo assim, são as que ganham menos, de acordo com o relatório sobre desenvolvimento humano da ONU. No funcionalismo público, a situação não é diferente. De acordo com dados do Anuário de Gestão de Pessoas no Serviço Público de 2024, as negras são menos remuneradas. Elas representam quase 30% dos profissionais da categoria. Desse grupo, 34,4% ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Os cuidados com a casa também tiram as mulheres negras do mercado de trabalho. 31,8% delas estão sem trabalhar para cuidar dos filhos ou outros parentes. Em relação às mulheres brancas, esse percentual é de 27%, gente. Por outro lado, há muitas mulheres que, apesar de todas as adversidades que enfrentam, conseguem superá-las. E um exemplo disso real é a Iracema Gonzaga, uma mulher preta, mãe, há 17 anos, conserta máquinas de lavar e é uma empreendedora de sucesso. Iracema, seja muito bem-vinda. Que prazer falar contigo. O prazer é meu. Obrigada. Iracema, sua história chama muito a atenção, né? Porque você é uma mulher preta, né? É mãe, então tem todos os desafios, as adversidades que a gente tem trazido, né? Falando sobre os dados estatísticos de que mulheres negras, elas ganham menos, né? Tem todo um preconceito, infelizmente, ainda na sociedade, no mercado de trabalho. Mas, apesar de tudo isso, você conseguiu ser uma empreendedora e ainda conserta máquinas de lavar, que é uma profissão que a gente não encontra mulheres tendo essa função, né? Majoritariamente é comandada por homens. Como que como que começou tudo isso? Como que você começou a trabalhar como técnica de máquinas de lavar? Conta pra gente. Eu vou falar, obrigada, viu, gente? Muito contente por estar aqui, obrigada pelo convite. E eu vou falar para você porque ainda tem mulheres nessa área, porque tem menos mulheres acreditando. Criaram uma crença na cabeça das mulheres assim: você é mulher, você limpa, lava, passa, cozinha. O homem, ele trabalha fora e é ele que vai fazer tudo. Você não tem capacidade para fazer o que um homem faz. Por causa dessa crença, muitas mulheres estão com um baita de um dom na mão e não usa porque tem isso na cabeça. Quando elas passarem a acreditar que elas conseguem, elas vão fazer também. Quando elas largarem essa crença, elas vão fazer também. E a gente enfrenta, nós mulheres,
para tudo que vamos fazer. A gente enfrenta muitas barreiras, não é poucas, são muitas barreiras. A gente enfrenta preconceito, a gente enfrenta preconceito de outras mulheres, imagina dos homens. Mas se a gente for olhar que o governo não ajuda, eu sou casada, eu tenho filho, eu sou mãe, eu sou dona de casa, sou isso, eu sou aquilo, e não pensar em acrescentar, você vai parar no tempo. E a gente precisa disso, a gente precisa evoluir. É só acrescentar, gente. Não fica olhando, não, ai, o governo não está me ajudando. Mete a cara, tenta fazer o seu lado. O governo tem que te ajudar, a gente precisa de amparo. A nossa amiguinha aí disse tudo lindamente, só que enquanto esse amparo não vem, a gente precisa meter a cara, a gente precisa fazer e precisa acreditar. Até porque também, né, as contas, elas não param de chegar, né, Iracema, as contas não param de chegar, é filho para cuidar, como você bem disse, né, quem é mãe sabe das despesas, né, é a casa que a gente precisa sustentar, manter. Como que você lida com essa rotina agitada, né, de mãe, esposa, trabalha fora ainda, cuida da sua casa? Como que é lidar com tudo isso? Tudo isso vem de uma vez. Eu costumo olhar por esse lado. Tudo não vem de uma vez só. Você casa, você aprende a ser uma boa esposa. Quando você se torna mãe, você aprende a ser uma boa mãe. A gente não precisa largar de ser esposa e nem largar de ser mãe para poder acrescentar o empreendedorismo. Você pode empreender. Você pode empreender. A gente tem que pôr isso na cabeça, acrescentar. Eu posso ser mãe, eu posso ser esposa, eu posso ser uma empresária, eu posso ser uma empreendedora, eu posso trabalhar fora. Vai acrescentando aos poucos, porque quando a gente acrescenta aos poucos, a gente organiza e consegue fazer tudo. Uhum. O seu Instagram, você tem mais de 200 mil seguidores só no Instagram, né? Você dá dicas de empreendedorismo, dicas até mesmo de finanças. É muito incrível a sua história, como que você conseguiu, né, se destacar. Eu queria saber, Iracema, primeiro de tudo, o seu arroba para compartilhar com a gente, quem estiver nos assistindo também, seguir lá na rede social. E também eu queria te pedir uma dica, né? Porque você conseguiu, apesar das adversidades, como você disse, mas você não ficou, né, aceitando tudo isso, todos os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Você sabe dos seus, você chacoalhou, digamos assim, né? Deu a volta por cima e falou, não, alguma coisa eu preciso fazer. Então, vou consertar a máquina de lavar e é assim que eu vou me destacar nessa profissão. Olha, esse Instagram, mulher, eu vou te contar, é uma comédia. Por quê? Eu tenho esse Instagram desde, acho que 2018 e 2019, e eu entrava só uma vez por ano. Eu nunca fui voltada para o Instagram. Eu comecei a mexer no Instagram faz 8 meses. De fevereiro para cá, faz 10 meses, né? Até fevereiro, eu tinha 344 seguidores. Hoje eu estou com 293 mil. Eu nem imaginava que fosse acontecer. Então, e eu acho que se destacou justamente por eu querer usar como uma arma, nem para ganhar dinheiro, mas para poder ajudar outras mulheres. Porque tem muita coisa que eu aprendi nesses 17 anos. E eu falei, eu vou usar isso aqui para passar para frente. E são dicas que vêm ajudando bastante pessoas. Você que quer aprender alguma dica de economia, o que você pode fazer para economizar, para juntar seu dinheirinho, construir a sua casa, que é o grande sonho de muitas mulheres, é ter a casa própria. Eu morava num salãozinho, uma garaginha, e a gente dividiu no meio, e meio cômodo nós moramos e meio cômodo nós trabalhamos. Era meio cômodo que eu morava. Então, eu realizei o grande sonho da minha casa própria. São 4 andares aqui, consertando máquina de lavar, com a ajuda do meu esposo, claro, que ele também trabalha, um grande homem. E eu falei, puxa, eu preciso passar isso para frente. Eu quero ajudar as outras mulheres. Eu nem foquei nos homens, eu foquei nas mulheres. Eu preciso ajudar outras mulheres. Eu comecei a passar essa dica, tá dando super certo. Gente, me segue, tá? Eu sou a mulher das máquinas.
Mulher das Máquinas. Guarda aí, ó, na cabeça. O arroba dela apareceu até na tela, arroba Mulher das Máquinas. Incrível a sua história. Olha, Iracema, muito obrigada de verdade por compartilhar com a gente a sua experiência. Foi um prazer enorme te receber aqui. E parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história de resiliência. Enfim, foi um prazer enorme te receber e eu espero falar com você até uma próxima. Obrigada, eu te agradeço pelo convite. Gente, desculpa, eu percebi que eu fiquei um pouco nervosa. Imagina, imagina, foi ótima. Muito obrigada, Iracema. Um abraço para você. Só mais uma observação. Mulheres, acreditem, dentro de vocês tem uma capacidade enorme. E não dá para ficar esperando por ninguém. Acreditem, está dentro de você. Nós vamos crescer. Incrível. Obrigada. Obrigada, Iracema. Um abraço para você, um ótimo final de semana. Olha, Obrigada. gente, eu quero ir para a câmera 2 agora, porque assim, nessa semana, Priscila, surgiu uma pesquisa de que as mulheres, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, revelou que as mulheres elas têm menos tempo para fazer atividade física. Eu vou chamar a reportagem bem rapidinho para a gente conferir e já já a gente comenta. As academias e centros de treinamento estão sendo cada vez menos frequentadas por mulheres. Pelo menos é o que diz os dados de uma pesquisa da ASICS, empresa do segmento esportivo. E dentre alguns motivos, o principal deles é a falta de tempo. Entre trabalhar, cuidar do seu lar, dos filhos e rotinas domésticas, o estudo apontou que as mulheres acabam deixando o cuidado com sua própria saúde em um último caso. Para aquelas que ainda assim encontram brechas na agenda apertada para se exercitar, o preço do suor de um treino pode custar seu tempo de sono e descanso, já que dificilmente a rotina do lar oferece pausas. Além dessa falta de tempo, a pesquisa apontou alguns outros motivos pelos quais as mulheres têm feito menos atividades físicas. O assédio que sofrem nas academias, a falta de prazer em treinar, além da preocupação com as obrigações secundárias. Olha, mais um ponto, né, para a gente destacar aqui relacionado a nós mulheres, porque realmente, com todos esses papéis que a gente exerce e ainda não temos tempo de cuidar da saúde. Que coisa, hein? Um fator preocupante, Tabata, porque isso também é um indicativo de que as mulheres, elas abandonam o autocuidado. Elas se preocupam com o cuidado da família, com o cuidado profissional. E um dado importante, Tabata, é que muitas mulheres que já estão estabelecidas nessa vida empreendedora apontam que as mulheres que já estão estabelecidas, elas têm um conflito interno. Qual é esse conflito interno? De que sempre estão em falta em uma área da vida. E essa é uma área que elas se sentem em falta, o autocuidado. Então, sempre é um dado importante que elas deixam de lado quando elas se tornam empreendedoras, justamente por conta dessa multitarefas que elas têm que dar conta o tempo todo. É vida profissional, é vida pessoal. Muitas estão muito felizes na vida profissional, mas se sentem aquém no relacionamento, como mãe. E aí é onde geram esses conflitos emocionais, que ela está sempre se sentindo uma pessoa que ela não está satisfeita com tudo que ela está vivendo. Sempre está devendo algo, Sempre né? está devendo algo. E aí, falando disso, que você citou maternidade, né? Falando de todas essas facetas da mulher, um vídeo viralizou essa semana, gente. Vamos ver. Você está emocionado? É suor? Fala, que foi, filha? Oh, meu amor! Mas você vai viver comigo por muito tempo. Olha, é emocionante. Sim. Esse vídeo é um menino Miguel, ele tem TEA, que é o transtorno do espectro autista, que ele estava contando nesse vídeo que um amiguinho perdeu a mãe de forma muito prematura por causa de um câncer e então ele acabou se emocionando, né? Muito sensível e ainda assim uma declaração com essa magnitude, gente, ela é muito comum entre os filhos.
Meio a tudo isso que nós dissemos, eu queria, Priscila, que você dissesse, né, pra gente, esse papel, né, de todos que a gente citou aqui ao longo do jornal. Esposa, dona de casa, mulher, né, acima de tudo mulher, tantos papéis que a gente exerce e ainda mãe. De todos é o mais desafiador, mas também é o mais recompensador, né? Qual a importância desse papel para nós mulheres na vida dos filhos? Bom, considerando que a formação do ser humano, ela está relacionada ao ambiente em que essa criança vive, então ao papel dos pais, ao papel dos genitores. É de extrema importância, Tabata, porque a forma em que essa mãe se reporta a esse filho é aquele exemplo. O exemplo, ele é por aquilo que se faz, não por aquilo que se fala. Então, muitos filhos, eles seguem aquilo que os pais fazem, não aquilo que os pais falam. Então, imagine uma mãe que ela não tem tempo para os filhos. Além de viver esse conflito interno, ela também se sente cobrada o tempo todo por não ser uma mãe que ela gostaria de ser. E aí é onde muitas mulheres, elas começam a dar. Elas trocam o papel da presença, de estar ali no dia a dia, de ter um momento com os filhos. Ela troca esse papel de mãe pelo papel do consumo. Eu não posso estar com você, eu vou dar algo a você. E aí é onde gera esse conflito. Não só na mãe, mas também na criança. Porque quando essa criança cresce e ela passa a ter um entendimento, ela percebe que o pai e a mãe não esteve presente. A mãe não esteve presente. A mãe deu, no sentido de emocional, muitas das vezes inconsciente, para suprir aquela falta que ela fazia ao filho. Mas quando nós falamos aí de uma vida já adulta, não só a mãe, mas como o filho ou a filha, tem problemas emocionais decorrentes dessa falta do papel da mãe no crescimento da criança. Olha, é um assunto muito complexo, né? E difícil para a gente conversar e achar uma solução, né? De como a gente lidar com tudo isso, né? Que a gente tem abordado, ser empreendedora, ser mulher, enfim, tudo isso. É tanta coisa, né? É um leque na nossa cabeça. Mas, Priscila, olha, foi um prazer enorme te receber aqui no estúdio. Ouvir você falar, né, como que a gente pode lidar, os problemas de tudo isso, de não conseguirmos achar um tempo para nós ou para nossa família. Enfim, foi um prazer enorme te receber aqui mais uma vez. Eu te agradeço e eu espero que você volte. Com certeza, Tabata, será um prazer e foi um prazer novamente participar com vocês. Muito obrigada, um prazer é todo meu. E olha, agora eu vou para a câmera 2, porque antes de finalizar hoje, às 16h, a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus vai receber um grande evento, gente, para adolescentes e jovens. A líder dos Jovens que Vencem TIM, ela contou um pouquinho para a gente sobre esse convite, Tayane Arruda. Vamos ouvir. Conta para a gente, Tayane. Olá pessoal, eu sou a Thay, líder dos adolescentes dos teens aqui da sede de São Paulo e tenho um convite muito especial para fazer para vocês, porque hoje à tarde, às 16 horas, tem o Sunset especial com os adolescentes e com os jovens da nossa igreja. A gente está fazendo uma collab, a gente está fazendo uma parceria aí e é o último evento especial dos teens. Ainda vai ter Sunset aí com os jovens, mas para os teens, para os adolescentes, é o nosso último evento do ano. Então você que é adolescente, que é jovem, não tá fazendo nada em casa, vem aqui para Avenida São João 791 e participa com a gente desse culto que vai ser muito abençoado. A gente vai reviver as maravilhas que a gente viveu já na vigília de adolescentes e jovens. E para você que já veio na vigília, vem de novo porque a bênção vai ser dobrada. Espero você lá. Tchau! Convite feito por mais uma mulher, que foi o tema de hoje do nosso jornal. Muito obrigada, Tayane. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo, jovem, adolescente, esteja presente na Igreja Internacional da Graça de Deus. Gente, olha, a força da mulher está nas diferentes fases da vida de todos nós. Seja você neto, neta, filho, filha, irmã, a mãe sempre está lá, pronta, temente,
forte, referência, com a força para enfrentar determinada o desafio que se fizer presente. Somos 51,5% do Brasil. Mulheres que gastam cerca de 3 vezes mais em tempo de trabalho, de cuidado não remunerado. Se fosse atribuído um valor monetário a essas atitudes, atividades, elas representariam mais de 40% do PIB. E apesar de todos os desafios, sempre paciente para edificar os seus. Que você, mulher, seja valorizada com amor e proteção no seu lar. Eu me despeço aqui, agradeço demais pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e toda a sua família. Tchau, tchau.